Olá, gente, tudo bem? Estamos dando início, então, a mais uma conversa especial dentro da nossa série A Era do Clima, rumo à COP30. E hoje temos o prazer de receber o Delair Bolles, ele que é CEO da MSD Saúde Animal. Delair, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Eduardo, obrigado a vocês do Estadão pelo convite e para mim uma satisfação, também uma alegria estar com você e poder compartilhar um pouquinho dessa nossa jornada, né? E que todos estamos felizes com a COP30 estando no Brasil, né? Tá certo. Bom, galera, acho que a gente pode começar mesmo pelo tema da sustentabilidade, né? É claro que isso hoje é uma prioridade aí para vários grupos, né? E aí eu queria entender, no caso específico de vocês, qual que é o peso que a sustentabilidade tem no dia a dia dos negócios, né? Como que ela é tratada ali na prática para valer mesmo? Claro. Eduardo, a MSD, nós pertencemos ao grupo Merck Sharp Dohme, né? Um grupo que navega na saúde animal, navega na saúde humana, um grupo que está presente em mais de 75 países. Então, nós temos aí mais de 60 mil colaboradores no mundo. Então, o primeiro ponto da sustentabilidade, ele navega dentro do próprio indivíduo, da nossa responsabilidade que nós temos como organização em deixar e construir melhores indivíduos para que, através deles, nós possamos impactar em ações positivas na sociedade, né? Eu sempre falo o seguinte, a gente tem inúmeras iniciativas na área de sustentabilidade, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho, mas o nosso grande objetivo é ter a certeza de que cada indivíduo, cada colaborador nosso possa continuar impactando positivamente a família e a sociedade, né, na pequena ou grande comunidade onde eles atuam. Quando a gente traz a sustentabilidade para o nosso dia a dia, no caso especificamente da saúde animal, nós navegamos muito num tema que é saúde animal. Então, nós falamos que saúde animal é a base do bem-estar animal, né? Para a gente começar a falar em bem-estar animal, a gente fala de saúde animal. E dentro do tema produtividade animal, quando a gente vai para o segmento animais de produção, né? Produção de proteína animal, basicamente, a melhor forma de nós sermos sustentáveis, né, é nós melhorarmos a produtividade animal. Então, é onde a MSD navega muito nesse sentido, né? Atitude e comportamento do nosso colaborador, responsabilidade da MSD como organização para com a sociedade, alguns compromissos que a gente tem já estabelecidos, né, de sustentabilidade, e também da nossa grande visão estratégica como organização, que é contribuir com a saúde animal, melhorar ainda mais o bem-estar animal e contribuir ainda mais com a produtividade animal, como consequência, tornando, né, a produção da proteína animal ainda mais sustentável. Tá certo. Bom, Leandro, como você já deu o gancho aí, né? Você falou que o grupo tem várias atividades voltadas para a sustentabilidade. E se você pudesse, por favor, elencar, né, uma ou duas ou três, enfim, do que vocês estão fazendo aí mais do ponto de vista prático, seria interessante. Claro. Eu acho que o mais importante deles, né, Eduardo, nós estamos alinhados ou estabelecemos algumas metas claras de redução, principalmente de emissão de gases de efeito estufa. Nós temos um compromisso aí alinhado com o SBTI, né, que é o Science Based Target Initiative, onde nós assumimos alguns compromissos. A primeira delas, nós começamos com essa iniciativa lá em 2015, quando nós analisamos desde 2015 até agora, a gente reduziu em torno de 12% na emissão dos gases de estufa. Nós temos aí um compromisso de reduzir mais 46% até 2030. Eduardo, nós somos uma organização que nós temos aí 26 fábricas de biofarma, ou seja, fábricas a nível de mundo, né? Que produzem vacinas ou produtos farmacêuticos, e temos 27 fábricas de tecnologia. Dessas, nós temos basicamente 2 fábricas no Brasil, né? Uma fábrica em Cruzeiro de biofarma
e uma fábrica de tecnologia em Joinville, e uma outra fábrica de biofarma na área onde eu atuo, que é em Montevidéu, no Uruguai. Essas, basicamente, são as fábricas que a gente tem. Essas fábricas, quando a gente fala desse número mundial, nós temos aí 50% delas que elas já usam energia renovável, né? Uma fonte energética que vem de uma energia eólica ou de uma energia que venha, basicamente, de biogás, né? Ou que venha de energia solar. E o nosso compromisso é que, no máximo, em 15 anos, 100% das nossas fábricas vão ter essa energia renovável, né? Vão ser 100% de energia renovável. A gente tem uma frota muito grande de veículos, por exemplo, né, Eduardo? Vamos pegar um exemplo no Brasil. Entre saúde humana e saúde animal, nós temos quase 1.000 veículos próprios. Esses veículos próprios no Brasil e no mundo, 40% deles, eles já são de baixa emissão. E aí a gente traz para outros exemplos mais práticos, Eduardo, na prática, vamos falar assim, do ponto de vista de produtos. Né? Uma das coisas que nós fizemos foi começar a reduzir o tamanho da embalagem do produto. Parece algo básico, simples, mas não é. O nosso principal produto para animais de companhia, me permita aqui falar o exemplo dele, o Bravecto, que é super conhecido, né? Um dos produtos líderes aí no controle de pulgas e carrapatos, ele é um comprimido que vem dentro de uma caixinha de papelão. Perfeito. E aí, o que nós fizemos? Numa caixa, né, de papelão, nós reduzimos o tamanho dessa embalagem. Quando nós reduzimos esse tamanho de embalagem, você diminui o seu espaço de prateleira, você diminui a sua visibilidade para o consumidor, né? Mas você ganha a atenção do consumidor através de outras estratégias. Quando nós reduzimos o tamanho da embalagem, a gente reduziu aí 20% o uso de material papel e 40% o uso do peso e do tamanho da quantidade de bula, que também é papel no produto. Tudo isso vai gerando economia na cadeia, né? Exatamente. E aí me permite citar mais 2 exemplos. Quando a gente vai para animais e produção. Nós somos uma das empresas líderes em vacinas para avicultura, e nós desenvolvemos uma técnica própria, uma tecnologia própria, que é um produto chamado Sphirium, que são cápsulas. Basicamente, essas cápsulas são cápsulas que se coloca na água para diluir a vacina, né? Só que a apresentação desse produto, anteriormente, ele era em vidro. E nós comercializamos aí em torno de 15 bilhões de doses dessa vacina só nos últimos 2 ou 3 anos no Brasil. Como nós mudamos do vidro para uma embalagem alumínio reciclável, esse alumínio é 100% reciclável, em 3 anos nós economizamos 44 toneladas de vidro e produzimos hoje 3,5 toneladas de alumínio reciclável. Então, você diminui significativamente. Além disso, nós fizemos uma parceria com uma ONG, que chama-se WeForest, e para cada um determinado número de doses comercializadas, a gente assume um compromisso de plantar uma árvore. E no Brasil, nós já temos aí 16 mil, árvores plantadas, né? Junto com essa ONG WeForest, e no mundo nós temos aí quase 220 mil árvores já plantadas. Uma outra iniciativa que, se você me permitir trazer, eu falei no início que nós somos muito pioneiros em bem-estar animal. Então, nós temos uma tecnologia em suínos que não usa agulha, por exemplo, chamada IDAL, né? Um sistema de vacinação por pressão. E ela vacina embaixo da pele do suíno. Menos dor, melhor resultado. E não usa agulha. E nós temos aí em torno de 35 milhões de suínos já vacinados no Brasil com essa tecnologia. Só isso, Eduardo, trouxe para a gente uma economia de 69 toneladas de gelo gel, que era utilizado para acompanhar a vacina, 10 toneladas de embalagens plásticas, 4 toneladas, sabe, daquelas caixas de isopor que acompanham a vacina? E olha que interessante, quase 1,5 toneladas de agulha que a gente deixou de utilizar. Então, citei alguns exemplos práticos e simples da nossa responsabilidade e atitude coletiva, né? Mas também individual, de retornar para a sociedade tudo isso que a sociedade
também entrega para a MSD. Perfeito. Agora, Adelair, dentro de todas essas fontes, vamos dizer assim, de emissões que você citou, a questão energética das fábricas é a principal ou não chega a ser a mais importante? Nesse momento Nesse momento torna-se uma das mais importantes. Por quê? Das mais, vamos falar assim, prioritárias. Por quê? Porque é onde nós temos a maior concentração de metro quadrado de área construída e a maior concentração de pessoas por metro quadrado também, certo? Vamos falar de MSD Saúde Animal no Brasil, Eduardo, nós temos pessoas em 23 estados. Então, como eu falei anteriormente, a atitude e o comportamento dessas pessoas, se cada um deles ou delas impactam 25 pessoas, a gente cria uma cadeia e uma onda positiva. Mas as nossas fábricas, como eu falei no início, são mais de 50 fábricas que nós temos espalhadas no mundo, onde o consumo de energia, né, e a presença física de pessoas é onde nós temos a maior concentração. Então, onde a gente mais consegue impactar a curto prazo. É onde mais nós usamos água, por exemplo, né? E aí tem outro dado interessante, né, que nós temos aí, basicamente, hoje, quando a gente fala no que é a utilização de água, nós já estamos com a grande maioria das nossas fábricas já reutilizando a própria água, né? Faz uma reciclagem da água e usa essa água para fazer limpeza, né, para fazer irrigação, uma série de processos. Então, onde nós tira menos água do meio ambiente, né? Menos água do meio ambiente. E um ponto interessante, né, que nós temos, inclusive, em algumas fábricas, Eduardo, é o nosso compromisso com o meio ambiente, que nós retornamos para o meio ambiente uma água, muitas vezes, de melhor qualidade do que a água de quando a gente retira ela do meio ambiente, em função dos processos de biotratamento que nós fazemos. Nós também temos o nosso processo no nosso escritório, né, que nós trabalhamos com um escritório que recebeu 2 certificações de bem-estar para os colaboradores e colaboradoras, mas também de amigo do meio ambiente, porque ele é inteligente, nosso escritório aqui em São Paulo. Então, ele usa a luminosidade natural de acordo... Ela usa, a luminosidade artificial de acordo com a luminosidade natural, né? Então, quando entra luz de fora, a gente se torna utiliza menos a luz artificial. Então, temos iniciativas, reciclagem de lixo em 100% das nossas unidades, né? Das nossas fábricas, dos nossos escritórios, mas eu volto ao que eu falei no início dessa conversa. O nosso sonho, nosso grande objetivo ainda continua a fazer com que nós tenhamos a certeza que os mais de 60 mil colaboradores e colaboradoras que nós temos a nível de mundo também façam reciclagem de lixo em casa, certo? Eu faço, né? As fábricas e os escritórios que nós atuamos no Brasil e no Paraguai, Uruguai e Bolívia também fazem, mas nós temos o objetivo de continuar conscientizando, educando o nosso colaborador, a nossa colaboradora, para que ele também faça na casa dele. Agora, Adelair, assim, dentro do escopo de vocês, claro, né, a sustentabilidade, essas ações sustentáveis que você já descreveu aqui para a gente, elas, vamos dizer assim, fecham a conta, né, no final do ano? Eu acho que quando você faz tem uma frase super famosa, né, que fala assim: quando você faz o bem sem olhar para quem, o bem volta para você, né? Um cara chamado Francisco Turra, que me permite citar aqui, que foi ministro da Agricultura do Brasil, ele sempre falava algo, ele dizia o seguinte: quando você faz o bem e bem feito, né, faz bem. A conta, ela sempre é positiva no seguinte aspecto, porque a sustentabilidade, ela já não é mais licença para você operar. É licença para você competir e licença para você continuar vencendo na cadeia produtiva, na cadeia, né, que você esteja participando. A sustentabilidade, quando esses dados que eu acabei de trazer para você, da não utilização de vidro para a utilização de alumínio reciclável, esse cálculo econômico, ele é viável para a gente.
Ele é viável para a gente, certo? Quando você começa a colocar na balança econômica tudo que você economizou de vidro, tudo que você economizou da logística reversa, né? De trazer todas essas grandes embalagens de retorno para a gente, sim, bate a conta positiva. Tá certo. E tem um aí esse aspecto, processo... Eduardo, desculpa, posso Não, incluir mais um imagina. aspecto aqui? Tem um Claro, aspecto claro, por favor. que é a satisfação e a motivação do colaborador, né? O propósito de, sabe, aquela satisfação, aquele orgulho de fazer parte de uma organização, fazer parte de uma empresa que se preocupa com a sociedade, fazer parte de um time que realmente quer deixar o mundo ainda melhor do que ele já é, né? Para as futuras gerações. A MSD tem 134 anos. A gente quer viver por muito mais do que 100 anos. E a gente quer deixar esse mundo melhor. Então, essa satisfação do colaborador, né, ele torna um ambiente mais feliz, mais produtivo e como consequência, com mais longevidade também. Desculpa, Eduardo, queria só complementar isso, tá? Bom, Delari, então, assim, além de tudo isso que você já descreveu aqui, né, relacionado à sustentabilidade, principalmente da porta para dentro, né, no caso da MSD Saúde Animal, uma curiosidade que eu tenho, assim, como que você enxerga essa questão da sustentabilidade, todas essas ações aí mais práticas, no setor como um todo, na cadeia como um todo? Está todo mundo, vamos dizer assim, remando para o mesmo lado? Ou seja, isso já é, a sustentabilidade já é um tema, uma questão que está sobre a mesa e ninguém mais discute se ela é ou não importante, ou ainda tem gente que, vamos dizer assim, vira os olhos, né, para o tema? Eu acho que eu acho que é importante responder nesse sentido também nos ambientes que eu convivo muito, né? Eu estou como presidente do Sindan, que é, né, a Associação, o Sindicato da Indústria Farmacêutica de Saúde Animal no Brasil, e estou também como diretor da Fiesp, certo? Eu acho que a indústria, seja ela de saúde animal ou não, né, como um todo, e principalmente a produção de proteína animal no Brasil, né, e aí começa desde a cadeia de proteína vegetal, ela já tem esse viés, né, de sustentabilidade no aspecto relacionado que ser sustentável está conectado do que eu mencionei anteriormente, ele começa com um pilar extremamente importante que é melhorar a sua eficiência operacional. Quando você melhora a sua eficiência operacional, quando você melhora a sua produtividade, você tem uma grande responsabilidade natural e consequente de ser mais sustentável. Naturalmente, existem ações, né, muito mais específicas, que eu acabei de dar um exemplo, que é a questão, por exemplo, da logística reversa, e aí me permite destacar um exemplo dos defensivos agrícolas, né? Eles estão muito mais evoluídos, um passo muito mais à frente do que a própria saúde animal hoje, nessa questão da logística reversa, de como eles criaram um ecossistema de conexões entre produtor, associações, cooperativas, prefeituras, para poder fazer essa logística reversa. Então, eu acho que você fechar os olhos para a sustentabilidade hoje é fechar os olhos para a longevidade, né? É fechar os olhos para o seu futuro, né? E a melhor forma de você olhar para o futuro é você controlar a sua cronofobia, que é não ter medo do futuro. E eu acho que no início a sustentabilidade ela chegou com um viés talvez de bandeiras ou de defesas de ideologia, mas hoje ela não é ideológica. Hoje a sustentabilidade ela é a razão por trás do propósito do futuro do negócio que você existe, sabe? Porque independente do negócio que você está, Eduardo, existe uma transparência
de maior comunicação, de maior necessidade de informação do seu consumidor, independente do que seja o produto que você esteja produzindo e consumindo. Então, aquela velha frase, né? O consumidor hoje ele não quer mais saber o que ele está comprando. Ele quer saber, cara, como você está produzindo o que ele está comprando, por que você está produzindo o que ele está comprando, e o mais importante, o como o que ele está comprando se conecta com o propósito dele. Existe uma conexão já de propósitos entre o que, né, o consumidor está comprando com o que ele verdadeiramente quer deixar de comprar. Afinal de contas, a gente continua, o nosso poder de escolha sustentado por uma informação que te leva a uma consciência, né, de tomada de decisão está cada vez maior. Então, sustentabilidade hoje é licença para você continuar competindo e para você continuar vencendo, independente do setor que você estiver. Eu queria trazer também um outro assunto, né, um tema que, claro, que para vocês foi muito impactante, né, para o setor como um todo, que foi a questão da pandemia, né? E aí, se a gente for colocar os dois temas correlacionados, tentar correlacionar esses dois temas, né, tanto a pandemia quanto a sustentabilidade, até que ponto a pandemia mudou tudo isso que a gente está discutindo aqui? Tem algum legado importante da pandemia em relação a tudo isso que a gente já falou até aqui agora, não? Para mim, eu acho que talvez dois grandes legados, e um deles é o que a gente está fazendo aqui, eu e você, né? A pandemia acelerou isso, né? Talvez se não tivesse vindo a pandemia, eu teria me deslocado até o Estadão, você teria se deslocado até o escritório da MSD, a gente teria pego um táxi, um Uber, um ônibus ou o carro próprio, teríamos, né, emitido um pouco mais de gases, né, no meio ambiente. Eu acho que a pandemia trouxe o aprendizado do modelo híbrido, né? A pandemia trouxe o aprendizado da individualização, né? De eu entender, escutar e aceitar que o Eduardo tem algumas oportunidades e formas de continuar sendo produtivo, independente de onde ele estiver localizado, né? A pandemia trouxe para a gente uma oportunidade de aumentar ainda mais a confiança, né, nas instituições ao nosso redor. Nós nunca aceleramos tanto o desenvolvimento de uma vacina como foi feito durante a pandemia. A pandemia acelerou uma tecnologia que é o futuro das vacinas, que é as plataformas de RNA, né? Que a gente, inclusive, está registrando essa tecnologia no mercado de suínos, que é mais sustentável. A produção é mais sustentável. A forma de apresentação da vacina é muito mais sustentável. Então, acho que a pandemia trouxe esse aprendizado do modelo híbrido. A pandemia, ela acelerou a comunicação digitalizada, né? Agora, claro, né? A impressão digital sempre vai estar lá, né, Eduardo? A gente não pode perder e não vai perder o valor da impressão digital, o valor do relacionamento humano. Então, acho que a gente aprendeu muito com a pandemia. Nós também aprendemos a importância das atividades essenciais, né, durante a pandemia. E quando você trouxe assim para a gente, você trouxe em bola esse porquê das prioridades, né? Por que as fábricas são as prioridades para vocês? A gente tem hoje mais de 50% das nossas fábricas com a certificação ISO 5001, né, do meio ambiente. Porque durante a pandemia, por exemplo, as nossas fábricas não pararam, Eduardo. Né? O nosso escritório parou. O nosso escritório até hoje está no modelo híbrido. Híbrido, tá. Os nossos escritórios, né, espalhados pelo mundo, eles estão entre 2 ou 3 dias, né, no escritório e ainda no modelo híbrido. As nossas fábricas, Eduardo, nunca tiveram a oportunidade de ir para o modelo híbrido, porque nós entendemos a responsabilidade que nós tínhamos e temos com a saúde, o bem-estar e a produtividade animal naquele momento. E também, no caso da saúde humana, com a saúde e o bem-estar, né, de proteger vidas, que é a nossa grande razão de existir.
Agora, tecnologia também é um tema muito importante para vocês. Você acabou de dizer a questão aí da vacina do RNA mensageiro, né? Que Sim. realmente teve uma aceleração muito grande esse tipo de tecnologia, principalmente por causa da pandemia, falando em vacinas para seres humanos. E aí, a curiosidade que eu tenho, Delair, é exatamente essa. No caso hoje, a tecnologia para vocês desenvolvem tudo dentro da MSD Saúde Animal, ou tem parcerias com centros de pesquisa, com universidades? Como que é o bastidor, vamos dizer assim, desse desenvolvimento tecnológico aí dentro do grupo? Nós temos centros de pesquisa, inclusive nós temos um centro de pesquisa no Brasil, né? Nós temos aí aproximadamente em torno de 20 centros de pesquisas espalhados pelo mundo. Então, o grande desenvolvimento é próprio. Nós investimos aí, varia muito de ano para ano, né? Mas em média, em torno de 20% do nosso faturamento, Eduardo, ele é reinvestido no desenvolvimento de novos produtos, no desenvolvimento de novas moléculas, ou no desenvolvimento de novas soluções, né? E nós praticamos aí, nesse desenvolvimento de novos produtos, 3 tipos de inovação. Uma inovação que é a mais arriscada, que é aquela que a gente inventa algo, né? Aí nós praticamos uma inovação incremental, que melhora o que já existe, e a gente pratica uma inovação disruptiva, que torna obsoleto o que já existe. Nós também temos parcerias com muitos parceiros, principalmente nessa questão de joint ventures, de desenvolvimento de novas moléculas, e aí a gente pega o produto e leva ele para uma escala de fase de desenvolvimento ou leva para uma escala, né? Então, a gente investe muito em inovação e tecnologia de produtos, que é o nosso grande core business, que é saúde, bem-estar e produtividade animal. E mais recentemente, Eduardo, de 2019 para cá, a nível de mundo, nós investimos aí em torno de 4 bilhões de dólares numa nova tecnologia, que é aquela tecnologia que está nos permitindo conversar com os animais. Então, nós temos tecnologias que vão desde identificação, a monitoramento, a rastreabilidade animal, que é conectar com o que nós verdadeiramente queremos ser. Hoje, a MSD, nós somos, com muita humildade, uma empresa líder e pioneira em bem-estar animal, em prevenção animal, que é o nosso verdadeiro core, né? O grande investimento em vacinas, prevenir a enfermidade e não tratar, mas quem nós queremos verdadeiramente ser no futuro é uma empresa a ser reconhecida pelo uso da tecnologia, pelo uso da inteligência de dados, para que esse dado gere ainda mais informação, gere ainda mais impulso, para que a gente possa melhorar ainda mais a saúde do animal, o bem-estar do animal, e no caso dos animais de produção, a produtividade animal. Então, hoje a gente já tem tecnologias, Eduardo, que o uso da inteligência artificial, que usam dados, né, que monitoram o comportamento do animal 24 horas por dia. Então, a gente quer conversar ainda mais com o animal, né, para que ele nos ajude a tomar melhores decisões, mais assertivas e mais preventivas. Conversar nesse sentido, né, de captar cada vez mais dados, né, mais informações do sistema biológico dos animais. Exatamente. Agora, galera, a gente vai ter, claro, no final do ano, né, mais precisamente no mês de novembro, lá na cidade de Belém, a COP30. É a primeira vez que o Brasil cedia uma reunião climática da ONU, é a primeira vez também que ela vai ocorrer aí no âmbito amazônico. E aí eu queria te perguntar, tanto para o executivo quanto para o cidadão, né, qual que é a expectativa em relação a essa reunião, a COP30, se você está otimista, né, que o mundo, aí, que o planeta, que os países, enfim, vão conseguir enfrentar aí os desafios impostos pelas mudanças climáticas globais. Eduardo, o executivo e o cidadão, eles já estão há muitos anos e há muito tempo combinados e misturados, é o mesmo, né? E você me deu a oportunidade de falar de otimismo, eu falava ontem no evento em Indaiatuba sobre isso, né? Tem aquele velho ditado que fala o seguinte: quando você vê um copo, né, meio cheio, meio vazio, eu fui aprendendo na minha vida que quando eu olho para um copo, independente se ele está
meio cheio, meio vazio, eu olho para esse líquido que está dentro do copo e bebo ele, para celebrar, né? Para desfrutar o líquido que está lá dentro. Isso me dá uma oportunidade de colocar mais líquido dentro do copo. Por que eu estou falando isso? Eu vejo, sim, com muito otimismo a realização da COP30 no Brasil. Talvez a gente não atenda e não atinja 100% das expectativas. Talvez tenham interesses políticos individuais, né, que a gente não consegue controlar. A gente não tem poder e controle sobre a agenda da COP30, mas a gente tem uma oportunidade como indivíduo e como organização de tornar e fazer da COP30 mais um exemplo para o mundo do que o Brasil faz e faz muito bem, que é a produção de proteína animal. Eu acho que através da COP30, se nós construirmos, Eduardo, uma agenda construtiva, uma agenda positiva, e eu estou otimista que nós vamos fazer, nós vamos conseguir continuar mostrando para o mundo que a gente produz já uma proteína animal com sustentabilidade, que a gente produz já uma proteína animal sem ter que destruir uma floresta amazônica. Que a gente está fazendo isso, né? A MSD, nós temos a cadeira de vice-presidente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Então, através da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, nós estamos apoiando a COP30, estamos apoiando num projeto junto com o governo do estado do Pará, Eduardo, que é o projeto, né, que o governo do estado do Pará tem de identificação e rastreabilidade, né, bovina, que foi um projeto lançado pré-COP30, em função da COP30, né, e ele tem um objetivo de apresentar os primeiros resultados na COP30. Então, eu sempre acredito, sou otimista e acho que não tem como uma agenda... Claro, é impossível essa agenda atingir 100% das expectativas, Eduardo, mas ela vai sim trazer uma oportunidade ainda do Brasil continuar mostrando como nós produzimos há muitos anos já, com responsabilidade, com qualidade e agora, né, com rastreabilidade. Eu acho que tudo isso que a gente vai poder mostrar na COP30. Não, e rastreabilidade é um item fundamental, né? Já que a gente está falando aí de pecuária sustentável, até de práticas regenerativas, né? Que hoje tem toda essa discussão das soluções baseadas na natureza, integração, né? Lavoura-pecuária. Rastreabilidade realmente é algo que, principalmente até para questões comerciais, né, Deller, acaba sendo fundamental, né? Essa coisa de entender toda a cadeia, né? A rastreabilidade, ela te dá duas oportunidades, né? A primeira de você olhar para dentro da sua organização, do seu processo, para você encontrar oportunidades de você melhorar o seu processo, né? Então, esse é o primeiro ponto. A rastreabilidade, ela te dá uma oportunidade de você olhar para dentro da sua organização, ver onde você pode melhorar a sua eficiência operacional. E a segunda oportunidade que a rastreabilidade te dá, ela te dá a oportunidade da segmentação do seu processo. Ela te dá a oportunidade da segmentação do seu produto. Ela te dá a oportunidade de segmentação do seu mercado e ela te dá também a oportunidade de você conversar com o consumidor, como a gente falou antes, cada vez mais exigente, cada vez mais responsável e cada vez mais participativo, né? E a gente vê aí uma iniciativa louvável, e eu acho que precisa ser reconhecida, de todas as entidades que estão fazendo parte da construção do Plano Nacional de Identificação Animal, né? Que ele começa com a identificação animal, certo? Que ele tem um objetivo de continuar erradicando enfermidades. A gente erradicou uma aftosa, né? Dá um passo para começar uma erradicação de brucelose, e ele culmina, sim, com um projeto mais a longo prazo de rastreabilidade. Eu acho que tudo está conectado, né? Tá certo. Bom, Deller, muito obrigado, então, por ter aceitado o nosso convite. Nosso tempo passou rápido, sinal que a conversa foi muito interessante. Eu agradeço demais, viu, sua participação aqui na nossa série especial A Era do Clima rumo à COP30. Eduardo, obrigado a você pela oportunidade, sempre um prazer e parabéns pela iniciativa. Obrigado aí por multiplicar informação e conhecimento para a sociedade aí, tá bom? Obrigado aí.
Tá certo, um abraço, Delair. Bom, gente, então é isso. Mais uma conversa especialíssima aqui dentro da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. E fiquem ligados, né, no nosso site, nas nossas redes sociais, no jornal também, porque as informações, a cobertura especial do Estadão sobre a COP vai crescer cada vez mais, até, claro, a reunião do mês de novembro que vai ocorrer lá na capital paraense, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem bem. Tchau.